Olá, Matheus! Vamos iniciar a nossa aula de biologia. E como na aula passada nós falamos sobre a espermatogênese, né, que é o processo de gametogênese que ocorre no interior do corpo dos homens, hoje nós falaremos sobre a ovulogênese, ok? Bom, a ovulogênese é um processo que ocorre no interior do corpo das mulheres, mais precisamente nos ovários, tá? E esse processo, ele dá origem ao gameta feminino, que nós chamamos de óvulo. Então, nessa aula de hoje, você vai entender como ocorre esse processo de ovulogênese, como ocorre as etapas que dão origem à formação do gameta feminino. Bom, tem aí nessa imagem, para você observar, as estruturas que formam o sistema reprodutor feminino. Então, tem aí os ovários do lado direito e do lado esquerdo, e é exatamente no interior dessa gônada feminina que ocorre a gametogênese feminina, chamada de ovogênese ou ovulogênese, tá? Tem aí a tuba uterina, que liga os ovários ao útero. O útero é esse órgão central de tamanho maior. Tem aí também o colo do útero e o canal da vagina. Essa imagem ela tá aí para você conseguir identificar e entender qual é a região anatômica que ocorre o processo de ovulogênese, tá? Então, que fique claro para você que esse processo vai ocorrer no interior dos ovários. Bom, nessa imagem ocorre o processo de ovulação. O que é a ovulação? É um determinado período no mês, um determinado período do ciclo menstrual, né, em que a mulher libera os óvulos de um dos seus ovários, que é esse processo que está ilustrado aí na imagem para você. É chamado então de ovulação ou ainda período fértil, o período do mês em que a mulher está eliminando um óvulo de um dos seus ovários, graças ao processo de ovulogênese. A ovulogênese, ela se refere a uma sequência de eventos através dos quais as células germinativas primitivas, que são denominadas de ovogônias, se transformam em ovócitos maduros, né? Esse processo ele tem início antes do nascimento e termina após a maturação sexual. Então, a ovulogênese, na verdade, ela inicia quando a menina, quando a bebê ainda está no útero materno em desenvolvimento, tá? Essas células, elas são produzidas, uma determinada célula chamada ovócito primário, e essa etapa é interrompida e só vai dar continuidade a esse processo quando a menina entra no período de puberdade, ok? Após o nascimento, as ovogônias já se diferenciaram em ovócitos primários, que são envolvidos por uma camada única de células epiteliais achatadas, constituindo o folículo primordial. E aí, o que vai acontecer? Na puberdade, o ovócito cresce e as células foliculares tornam-se cuboides e depois se tornam colunares, formando o folículo primário. O ovócito, então, passa a ser envolvido por uma camada de glicoproteínas, chamada de zona pelúcida, que é uma camada que envolve e reveste o ovócito. Quando adquire mais uma camada de células foliculares, passa a se chamar folículo secundário ou em maturação. Talvez esses termos que eu tenha falado agora para você, Matheus, você não entendeu muito bem, mas eu vou explicar para você passo a passo como ocorre o processo de ovulogênese e aí você vai entender melhor, tá? Observa bem essa imagem. Todo esse processo ocorre no interior dos ovários. Essas células germinativas lá em cima são células diploides, são células 2N, tá? Elas sofrem o processo de mitose e essas células germinativas dão origem a células chamadas de ovogônias. As ovogônias também são diploides, têm 46 cromossomos no interior do núcleo de sua célula e é uma célula que vai surgir
num período da gametogênese chamado de período germinativo, tá? Então, observa que todas as etapas da ovulogênese, elas são separadas por períodos diferentes. E aí, cada período desse ocorrerá eventos diferentes, tá? No período germinativo, as células germinativas sofrem mitose e formam ovogônias. Observa que a ovogônia também é 2N, ela também é o quê? Diploide. Bom, após a formação da ovogônia, essa célula vai para a próxima etapa da ovulogênese, que é o período de crescimento. No período de crescimento não tem divisão celular, não vai ocorrer mitose e nem meiose no período de crescimento. A ovogônia simplesmente vai aumentar de volume, aumentar de tamanho, ou seja, vai ocorrer um crescimento, né, sem que haja divisão celular, e essa ovogônia vai passar a se chamar ovócito 1, ou ainda ovócito primário, tudo bem? Lembrando que esse ovócito primário ainda é uma célula diploide, ainda é uma célula com 46 cromossomos, ok? Terminando, então, o período de crescimento, esse ovócito primário, ele vai para a terceira etapa da ovulogênese. Qual é a terceira etapa da ovulogênese? É o período de maturação. No período de maturação, Mateus, vai ocorrer divisão celular, chamada de meiose, meiose 1, e logo em seguida vai ocorrer meiose 2. Quando o ovócito primário sofre meiose 1 no período de maturação, será originado uma célula chamada ovócito secundário e uma outra célula chamada de glóbulo polar. Ambas as células, tanto o ovócito secundário quanto o glóbulo polar que surgiu, são células haploides, ok? Bom, após a formação do ovócito secundário e do glóbulo polar, essas duas células sofrerão a segunda etapa da meiose, que é a meiose 2. Esse ovócito secundário, ele dará origem a duas células. Quais são? O óvulo, que é o que realmente é necessário se formar nessa etapa, tá? Vai formar um óvulo, vai formar, esse ovócito secundário vai formar um outro glóbulo polar, e aquele segundo glóbulo polar lá em cima vai originar mais dois glóbulos polares, ok? Tudo bem. Nessa última etapa do período de maturação, teremos então um óvulo apenas e 3 glóbulos polares. Esses 3 glóbulos polares, eles se formam eventualmente, porque eles não têm potencial de gameta, tá? Esses glóbulos polares, eles não servem para se tornar gametas femininos. Eles se formam e logo são eliminados pelo próprio corpo. Então, de todo esse processo que ocorre, apenas uma única célula chamada gameta é formado, que é o óvulo, que é esse último maior que você está vendo aí. Então, quando a gente compara a ovulogênese com a espermatogênese, a gente vê que ocorre diferenças entre esses processos, até mesmo da quantidade de células, da quantidade de gametas que são produzidos a partir desses processos de gametogênese, tá bom? Então, as etapas da ovulogênese são período germinativo, período de crescimento e período de maturação. No período germinativo se formam as ovogônias, que são diploides. No período de crescimento se forma o ovócito primário, que ainda é diploide. No período de maturação se forma o ovócito secundário, um óvulo e 3 glóbulos polares que não têm potencial de gameta. Aqui tem um outro esquema, caso você não tenha entendido com o esquema anterior, que a ovogônia, que tem 46 cromossomos,
ela vai originar apenas um óvulo, tá? E vai originar 3 glóbulos polares que não podem se transformar em gameta e simplesmente se degeneram, são eliminados pelo corpo da mulher. Agora eu vou pontuar para você, Matheus, algumas diferenças entre a espermatogênese e a ovulogênese. Diferenças. A espermatogênese é um processo contínuo, enquanto a ovogênese está relacionada ao ciclo reprodutivo da mulher. Ou seja, a ovulogênese, que também pode ser chamada de ovogênese, ela vai acontecer num determinado período do ciclo menstrual da mulher e do ciclo fértil dela. A espermatogênese não, ela ocorre o tempo todo, é um processo contínuo, né? O sexo masculino o tempo todo está produzindo espermatozoides, ok? Outra diferença, na espermatogênese, cada espermatogônia produz 4 espermatozoides. Já na ovulogênese, cada ovogônia dá origem a apenas um ovócito e células inviáveis, né, que se degeneram, que eu comentei com você ainda há pouco, que são chamados de corpúsculos polares ou glóbulos polares. Outra diferença, a produção de gametas masculinos é um processo que se continua até a velhice, enquanto que a produção de gametas femininos cessa na menopausa. Ok, Matheus? Então, essas são as diferenças quando você compara a espermatogênese com a ovulogênese, você observa que essas diferenças aparecem, né? Porque elas ocorrem de forma diferenciada do corpo do homem para o corpo da mulher, tá bom? Bom, Matheus, no dia 30, do dia 28 de outubro até o dia 30 é a nossa prova de biologia referente ao 2º bimestre, tá bom? Tem também lá na plataforma um trabalho do bimestre para você poder responder para mim, tá? Então a gente se despede por aqui, até a próxima aula. Um abraço.